super olá para você, seja muito bem-vindo ao seu programa Código Aberto, onde aqui a gente estuda a Bíblia sempre de um jeito bem diferente. E é por causa de você que nós estamos aqui, para a gente estudar, para a gente sonhar, concordar, discordar, se aprofundar, mas acima de tudo, antever o céu através da palavra sagrada de Deus. Já está com a tua Bíblia nas mãos? Pega aí, abre seu smartphone, pega aí seu dispositivo portátil, põe na Bíblia ali. A gente quer conversar um pouquinho sobre verdades extraordinárias, como nessa temporada tem entrado para a história discussões muito especiais. Você sabe aqui que a gente vai tendo cada vez mais afinidade com nossos convidados. Já estamos no 3º mês juntos, a temporada já começa a passar da metade, já começa a dar saudade. Porque é muito bom ter esse pessoal aqui com a gente. Gente profissional, gente que entende da Bíblia, gente que tem opinião, e é por isso que você, jovem, faz parte do programa Código Aberto, para a gente, de um jeito diferente, mostrar para o mundo a vontade de Deus, a verdade da volta de Jesus, a certeza da palavra sagrada. Fica com a gente, entra nas redes sociais, recadinho para você, hein? Selfie do Código todos os dias para você, dá um like lá no Face, curta com a gente, interaja, pode colocar as observações, sempre eu leio os comentários e é legal ver essa viralização do bem, dizendo para todo mundo, Jesus volta e eu quero estar pronto. E já vamos para os nossos convidados, tudo bem com vocês? Tudo certo. Eita, Tudo gente, eu acho que acordaram agora, gente, isso é bom demais. Tudo certinho, Richard? Tudo bem, graças a Deus. Animadíssimo? Tudo ótimo, sempre. De 0 a 10, tua animação nesse exato momento? 11. Aí sim, tudo bem. Vamos lá. Cara, me diz uma coisa. Algo na tua vida que você fez e que poderia não ter feito. Não é confissão assim, calma. Mas se você pudesse reescrever a história, talvez eu teria feito diferente isso. Cara, acho que todo dia tem alguma coisa que diz, nossa, não devia ter feito isso hoje, Sim. devia ter mudado, né? E geralmente, cara, comigo é alguma coisa que eu como, né? Eu devia ter comido Certo, menos tá e tal, bom. então... Devia ter. Então Devia isso aí fica a ter, dica tal. para você se cuidar sempre, né? Com certeza. E aí, Lígia? Olá. Garota conectada, internautizada, você quer saber de redes sociais, a Lígia sempre traz pra gente uma novidade. Essa temporada já me marcou, porque eu tava aprendendo algumas coisinhas de Snapchat, a Lígia sentou, pastor, vem cá. Tá. Lígia, como eu brinco com você, você criou um monstro. Não sei se eles gostaram de eu ter te ajudado. Não, a Lígia mexe com isso e eu gostei demais, Adoramos. produção. Parabéns, Thiago Chapolin, por trazer a Lígia aqui para lembrar os nossos telespectadores. As redes sociais são redes de pesca para levar a gente para o céu. E você pode usar as suas redes sociais para pescar a gente para a verdade. Não é verdade, Lígia? É verdade. E aí, é verdade. uma coisa que você fez poderia não ter feito? Então, é engraçado, porque uma coisa que eu poderia... Bom, tem várias, né? O que ele falou, às vezes também tem a ver com alguma coisa que eu como, mas eu acho que ficar tanto tempo parada. Assim, parada que eu digo sem fazer exercício, sem fazer... Então, assim, teve uma época da minha vida que eu era bastante regrada com isso. E daí, quando eu entrei para a faculdade, da faculdade para cá, eu fiquei meio assim, sabe? Esporádico. Então, eu acho que eu não deveria ter parado com a minha rotina de exercícios. Olha aí, que eu ó, tinha. confissões aqui sinceras dos nossos convidados. Nilzinha, tudo bem? Tudo jóia. Já estamos no 3º mês juntos e a tua avaliação do Código Aberto, valeu? Muito. Você tá Valeu curtindo? muito. Tô curtindo muito, principalmente quando a gente estuda a Bíblia com os amigos, né? Tem o Lucas, que já era meu amigo, agora eu já conheci a Lígia, o Richard. E então, é muito mais gostoso você dividir a palavra de Deus. Já é divertido estudar sozinho, dividindo é mais ainda. Imagine no céu quando você chegar lá e conhecer um montão de milhares e milhões de telespectadores que também ficaram com essa versão mais encantadora e, por que não, até divertida de conhecer a palavra de Deus graças a essa temporada aqui. Se Deus Que quiser. Deus te abençoe. Uma coisa que você fez que poderia ter feito diferente. É como o Richard falou, não é que eu fiz, né? É o que eu faço todo dia. Eu tenho muita dor na consciência quanto àquilo que eu como. Eu queria ter uma alimentação mais saudável, principalmente com relação ao açúcar, né? E produtos com lactose, que eu sei que eu não posso comer e vira e mexe, escapa. Aí vem aquele mal-estar e você fica com aquela dor na Tá aí, ó. consciência. O que para você é o açúcar, para mim é o queijo. Como eu Então, tenho luta. eu a minha também tenho uma luta paixão pessoal. por queijo, mas eu sei que o queijo não tem uma paixão por mim. Então já vamos fazer aqui um spoiler, vamos aqui já fazer uma propaganda Novo Tempo, por isso que tem um programa Vida e Saúde aqui na Novo Tempo para você também acompanhar, curtir boas receitas e aprender a ser saudável, porque também não adianta ler a Bíblia com o estômago e a mente embotados de coisa que não presta, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
Pastorzaço, grande Lucas, tudo certo? Tudo certo. Bem, como visivelmente meu problema não é exercício nem comida, Percebe-se. Tá certo. uma coisa que eu mudaria, eu me dedicaria mais a algum instrumento musical. Você gostaria de tocar algum outro instrumento? Você Não, toca não, um não, pouco? eu gostaria de tocar direito o que eu toco. Toca violão, né? Eu toco violão e Violão. guitarra. Violão e tento. guitarra. Mas Tá quando bom. eu vejo o pessoal que vem aí tocar, a gente fica admirando e Podia ter pensando. estudado menos hebraico e mais violão? Eu não me arrependo de ter estudado bastante hebraico, mas ainda pretendo estudar mais algum Aí, ó. instrumento. Por isso que vai ser De bom ao preferência céu, né? A violão. gente vai tocar todos os instrumentos por milhões de anos, vamos ter lá para aprender, para curtir. Mas o hebraico faz a diferença. Foi a escolha boa para mostrar para os jovens que, olha, a gente conversa sempre nos bastidores. 28 anos tem o pastor Lucas, já fazendo aí um mestrado, vai encarar um doutorado, um PhD loguinho e uma bênção para os jovens se inspirarem e se idealizarem, Lucas, com a dedicação à palavra. É o exemplo pelo que você fala, mas também pelo que você não fala, pelo que você está sendo hoje perante todos os jovens aqui no Código Aberto. Bom demais. Vamos aos nossos músicos, gente. Novidade, olha, eu vou fazer perguntas porque para mim a curiosidade total é Bruno Menezes. Bruno Menezes, de onde vem, Bruno? São Paulo, capital. São Paulo, tem o Ministério de Música e de Louvor, então. Isso, e trabalhamos lá na Nova Semente também, junto com o Samuel aí. Você e Samuel, então, dupla especial aí. Samuel Primeira Silva. vez no Código, né? Primeira, nesse formato, sim. Nesse formato, Isso. dessa temporada. E comigo, primeira vez. 7 primeira temporadas já aqui. Que legal. Samuel, tudo bem? Passa o microfone lá. Tudo bem. Só por ver aí aquecendo o instrumento antes da gente entrar na gravação aqui, eu já fiquei impressionado. Talento, talento. Samuelzão, primeira vez aqui no Código comigo na temporada, né? primeira Você já vez. veio em outras temporadas tocar em algum Também. momento. E aí, o que você está achando? Curtiu o nosso cenário Curti aqui? bastante, viu? Tá bem legal. Os convidados também, gente Pô, algumas boa. exceções, né? Você já viu, né? É, sempre tem, né? Especialmente do apresentador, né? Não, ok. Meu amigão, vocês fazem um louvor especial num projeto bem especial da Igreja Adventista, não é? Isso. O Ministério Nova Semente, a Nova comunidade. Semente lá, e música. Adventista e... Nova Semente. Que sim. legal. Eu trabalho aqui no estado de São Paulo também, te conheço todas as cidades e igrejas aqui. Tem que A gente visitar lá, vê, pastor. tenho que ir lá. Não é fácil, é muita coisa, mas a gente sempre escuta o poder musical e do louvor, né? Você também tem ali um projeto chamado No Palco, é isso? A gente faz um evento musical com um apelo mais artístico e a renda desse projeto ela é destinada à ONG que nós temos lá, o Instituto Nova Semente, que entre várias obras sociais assessora a fábrica de criatividade que fica ali na Ok. comunidade de Carapicuíba. Que bacana. Para cada público-alvo, o seu tiro diferenciado. A gente sabe que ali é um projeto bem artístico, voltado para um segmento especial. Que Deus abençoe vocês. A gente tem uma esperança muito grande de que a igreja, que a verdade, que a mensagem alcance todas as pessoas, independente dos seus nichos, dos seus públicos, dos seus jeitos de ser. Então, vocês têm talentos musicais e a gente está curioso aí para ouvir durante o programa. Aqui é diferente, viu? Vocês vão cantar no terceiro bloco, mas fiquem espertos que, de repente, eu viro aí e faço uma pergunta em hebraico para vocês Samuel falarem em quer grego. comentar bastante, ele gosta Com ele de falar. aqui, ó, e já tal. perguntou. E ele está sabendo aqui de hebraico, hein? Ô, Daílson, e esse trabalho é bem bonito. Até um tempo atrás, a gente teve um programa lá, desse No Palco, que a gente chamou Terceira Margem do Rio. Sim. Inclusive, que é o site que a gente tem, que é terceiramargemdorio.org, que eu e mais 4 amigos, nós postamos textos semanalmente. Então Eu ia todo te mundo perguntar que... sobre isso, exatamente. Me diga quem faz parte desse texto. Porque eu estava no Twitter esses dias, de repente apareceu lá, eu sigo vocês, Terceira Margem do Rio. Daí eu fui vendo que existe ali uma cumplicidade de amigos que fazem um negócio bacana, são textos profundos, muito profundos, e vocês estão semeando aí uma consistência teológica para um público diferenciado através das redes sociais. Quem faz parte? Na verdade faz parte o pastor Edson Nunes, né, que estava aqui na lição de Provérbios, o Leonardo Gonçalves, o Felipe Valente, o Thiago Arraes e eu. Opa, é um time de peso, meu amigo. Que legal. De peso mesmo. Como é que vocês fazem para... Agora é curiosidade aí, curiosidade de fã, né? Como é que vocês fazem para decidir quem escreve a sequência? Vocês se reúnem? Normalmente nós escrevemos, todos temos uma cota de textos para escrever Tá. por mês ou dependendo do combinado. E daí nós decidimos o texto que vai ao ar naquela semana, lemos aquele texto, discutimos entre nós sobre aquele texto. Dependendo do texto, ele precisa de alguns detalhes para serem burilados, outros não, e assim por diante. Isso é um aprendizado, posso falar por mim, né?
excelente, excelente. Que bacana, cara. Excelente. Eu acho bacana também, me chama a atenção que vocês não assinam os textos. Sim, a Eu proposta... fico ali tentando entender, esse aqui tem a cara do Lucas, não, esse aqui parece mais o Leonardo, eu acho que esse aqui é o dedo do Edson. A gente tenta imaginar, mas vocês mantêm essa curiosidade até por uma questão, acho que de preservação da exposição de quem escreveu, né? Para mostrar que a terceira margem é o mais importante do que as pessoas ali. A proposta é que o texto seja a ênfase, né? Legal. O texto seja a ênfase de tudo. Não importa antes o autor, mas o que está escrito, É né? isso aí. Parabéns. Essa é a proposta. Parabéns pela visão. Fica a dica aí, jovem. Terceira margem, não é terceira margem do Rio, né? Só Terceira margem do rio.org. Ah, terceira margem do Rio.org. E no Twitter, terceira margem. Terceira margem, só que é com um 3. Tá 3 ok. A. 3 margem, então. Isso, 3 Gente, A margem entra do lá rio. porque eu recomendo fortemente os textos. Muito bacana, muito perfil, assim, código aberto, profundo. E por isso que a gente está aqui para mais um programa com você, sonharmos com a verdade da palavra de Deus. Lígia, ora pra gente. Oro. Bondoso Deus e Pai, obrigada por mais essa oportunidade de abrirmos a sua palavra aqui entre amigos e também com os nossos amigos que estão do outro lado da tela. Que o Senhor ilumine com teu Santo Espírito a cada um aqui e também a estes que estão estudando conosco, que possamos aqui aprender mais para a nossa vida prática e estarmos mais perto do Senhor através disso também. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos pela oportunidade e amém. Amém, Senhor. Lucas, quantos anos de casado? Vou fazer agora... deixa eu ver. Nós estamos... 3 anos de casado. 3 anos de já. casado? Legal, eu tenho aí meus 13 anos de casado. Lígia, quantos anos de casado? Eu vou fazer... Calma aí, que Não, dia não, hoje? só- Já fiz dois. Eu vou perguntar isso pra vocês por quê. No relacionamento entre homem e mulher, quando a gente casa, tem uma coisa muito interessante, a Lígia agora vai ficar toda assim. Se é uma coisa que acontece, Lucas, quando a gente, homem, pisa na bola, faz alguma coisa, erra, e a mulher tinha avisado, tem uma frase épica, que depois, Eu quanto mais o avisei. tempo passa, mais vai ficando cruel. E a Ellen, quantas vezes, vira com aquela cara, aqueles olhos azuis que Deus deu pra ela, e vira pra mim e fala, não falei, não avisei, eu disse. Isso pra gente é horrível, o homem não suporta, que já tá assim, destruída, a mulher vem com uma pá de cal, dizendo assim, não falei. Exatamente esse é o momento da lição e do estudo que nós finalmente chegamos para conversar com você, o ápice. E infelizmente, pastor Lucas, um triste ápice da mensagem de Jeremias. Eu fico imaginando Jeremias ecoando a voz de Deus, dizendo para todo o povo de Israel, não falei? Eu falei, eu avisei. E agora se descortina perante nossos olhos a triste, trágica destruição, eu acho, da menina dos olhos de Deus em forma de cidade chamada Jerusalém. E foi medonho aquele momento até ela ser destruída. É uma coisa muito forte, Lucas. Conta pra gente esse não falei de Jeremias. Sim, é interessante, né? A lição coloca um paralelo de Jeremias com um profeta, que era um profeta paralelo ali à época de Jeremias, que é Ezequiel, né? No capítulo 8 de Ezequiel, a realidade, a exposição dessas abominações que Israel estava cometendo, elas ficam bem claras, acima de tudo, por 3 frases que se repetem nesse texto. No versículo 6, no versículo 13 e no versículo 15, que é essa frase: pois verás ainda maiores abominações. Então, Ezequiel é levado a uma visão de um templo, e daí ele vê abominações, na primeira cena. E daí no fim fala, pois ainda verás abominações. E ele continua vendo abominações, e um estágio degradante do povo, a ponto do povo chegar e dizer assim, por exemplo, no versículo 12, o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou a terra. O Senhor abandonou a terra. Então o povo estava no estágio drástico, a situação era complicada, e eles consideravam que Deus os havia esquecido. É interessante nesse mesmo versículo que fala, por exemplo, que dentro desse templo, eles veem 70 homens junto de um tal de Jazanias, que significa o Senhor ouve. Então, o nome dessa pessoa, um líder responsável, Jazanias, o Senhor ouve, e eles acabam, no fim do versículo seguinte, dizendo o quê? O Senhor não nos abandonou, Ele não nos vê mais. Então, o que eles fazem aqui é exatamente uma ironia, né? Eles produzem uma ironia. Eles falam que Deus os abandonou, Deus não os vê, Deus não os ouve. Só que, na verdade, essa realidade que eles estão falando sobre o Deus de Israel é uma realidade dos deuses que eles estão adorando naquele momento. Só que eles estão tão cegados por aquela situação
que eles consideram Deus como um Deus que não ouve, não vê e buscam outros deuses, inclusive um Deus aqui, um tal de Tamuz, que é um Fala Deus... desse Tamuz. Quando apareceu aqui, chorando por Tamuz, está no nosso manual aqui. Eu fiquei, o que é esse tal de Tamuz, né? Esse Deus é um Deus assírio-babilônico, e ele era um Deus que a história, resumidamente, dele é assim: quando as folhas começam a se secar na vegetação, ele é um Deus também responsável pela vegetação. Acreditava-se que esse Deus descia ao submundo, e nesse momento, na verdade, era no 4º mês de todo o ano, tinha uma celebração, entre aspas, né, porque na verdade era um lamento, da morte desse Deus, o Deus Tamuz descendo. Por isso que as mulheres estão chorando aqui. Só que o curioso é que aqui não está no 4º mês. Eles estão fazendo isso em outro mês, para você ver o estágio degradante da situação. Não é nem no 4º mês. Vamos adorar o Deus Tamuz no 6º mês também. Não importa o mês. Nós temos que buscar outras alternativas. Por quê? Porque o nosso Deus nos abandonou. Ele não nos ouve. E uma das características principais de Deus no livro de Jeremias é o quê? Que Deus ouve. Deus ouve o povo dele. A gente viu lá Deuteronômio 4, por exemplo. Os povos vizinhos olham para o povo de Israel e falam o quê? Que povo é esse? Que nação é essa? Que o quê? Tem um Deus tão próximo que quando eles clamam, ele os ouve. Então o povo fica cegado e acha que Deus não os vê, Deus não os ouve. Essa é a realidade triste do povo de Israel. Engraçado é que a gente fica se perguntando, esses outros deuses aí, que outros deuses são esses? E eram deuses que eram da própria imaginação do ser humano, né? Não era um Deus real, não era um Deus como o Deus de Israel, né? Um Deus que era presente ali para o povo. Era um Deus que eles fantasiavam na cabeça dele. Um Deus realmente que não existia, um Deus inexistente. E a gente vê... Deixa eu só ler só mais esse verso aqui em Romanos, capítulo 1, verso 22, diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, que é o incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E aí fala, né, que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E aí eles mudam totalmente o foco da sua adoração. Em vez de eles adorarem o Deus verdadeiro, eles mudam o foco e agora adoram a criatura. E fica sempre esse jogo de Deus verdadeiro, adoração verdadeira e a falsa adoração, né, o Deus imaginado por eles lá. O que eu achei interessante, que o Lucas até colocou, eu até grifei no meu guia de estudos, que é o seguinte: era um povo do não importa. Então, assim, Deus não nos ouve, né? Reclamava que Deus não ouvia. Deus estava falando com eles há um tempão. Eles é que não estavam dando ouvidos. Deus estava falando. E é um povo do não importa. Por exemplo, ele estava adorando... Nós somos um povo do não Sim, importa, então né? É isso que eu ia dizer. É um paralelo com a gente. Porque eles estavam até adorando um Deus que não era... Que era um Deus que eles... Nem era do povo deles. Eles pegaram lá. E estavam adorando num dia, num mês errado. Sei lá, teoricamente, né? Se é que tem um errado nisso. Porque o errado já era adorar. Mas eles já estavam todos assim... Então, assim, não importa se a gente adora Tamuz, não importa se a gente adora em outro mês, não importa. Então, assim, o quanto a gente também hoje não diz não importa para as coisas. Então, assim, Deus pede X, faça isso, me obedeça nisso. Não importa, Deus não se importa com isso. Deus não se importa com o modo de eu me vestir, Deus não se importa com o que eu como, Deus não se importa com a forma como eu me porto, etc. Então, eu achei isso muito interessante, assim, essa colocação, não importa. Até Deus chegar e dizer, não falei. E a gente vê, às vezes a gente olha com um pouco de horror, um pouco de escândalo, o que acontece com Israel. Mas, se você for avaliar, é uma questão de justiça também. Quando Deus promete a terra para Abraão, ele diz, você vai ter a terra, mas daqui 400 anos. E aí, no final, ele explica por quê. Porque ainda não se encheu a medida dos amalequitas. Ou seja, o povo que mora lá na terra, eu estou dando uma chance para eles se arrependerem de tudo que está acontecendo. Mas depois, ele tira o povo do Egito, entrega a terra para Israel, para que Israel limpe a terra de quem? Daquele povo que era idólatra que tinha contaminado a terra com sangue e com idolatria. Então, Israel toma a terra e Deus avisa na aliança. Se vocês
se contaminarem com a idolatria dos seus vizinhos, o que vai acontecer com vocês? Eu vou tirar vocês da terra da mesma forma que eu tirei aquele povo daí. E aqui a gente tem um texto que eu acho bem interessante, que vem no final de 2 Crônicas. O que Deus já tinha predito antes, e é o que você falou no começo. Eu não te disse que ia acontecer? Então, aqui ele fala o seguinte, o Senhor Deus, 2 Crônicas, quem quiser acompanhar depois, 36, 15 e 16. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhe por intermédio de seus mensageiros. E aqui é a palavra malar, né, que é indicada para os profetas. Porque se compadecera de seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombaram dos seus mensageiros, desprezaram a palavra de Deus e mofavam de seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o povo e não houve remédio algum. Então, aqui Deus está falando, olha, eu te avisei, e não foi de hoje, não. Antes de vocês entrarem na terra, eu já estava, o quê? Avisando, da mesma forma que Deus teve misericórdia para com os amalequitas e deu tempo para os amalequitas, os cananitas, se arrependerem, ele também deu essa mesma chance para o povo de Israel. É interessante, né? Esse não avisei, muitas vezes pode parecer uma coisa bem... agora, não avisei, agora sofra com isso. Só que, obviamente, tem as consequências pelas ações do povo, né? O povo sofre as consequências das próprias ações. Só que esse não avisei, esse aviso, como a gente viu, o aviso de juízo de Deus é uma oportunidade para arrependimento, né? Se Deus quisesse destruir Nínive, ele precisava falar para Jonas, vai e avisa que eu vou destruir? Não precisaria, nada disso. Só que ele vai e fala, Jonas, avisa que eu vou destruir. Por quê? Porque é uma oportunidade de arrependimento. E aqui a mensagem que Jeremias, voltando para o profeta Jeremias, né, tem para apresentar na época de Zedequias, é essa. Não tentem se rebelar contra a Babilônia. E é interessante que quem que tinha instituído Zedequias como rei? Nabucodonosor. Antes dele estava Joaquim, ele é levado com a mãe, e daí Nabucodonosor mesmo que institui Zedequias como rei. Ele era um rei vassalo, né? Tinha que pagar tributos, tal, etc. Mas ele tenta se rebelar. E é isso que Jeremias, essa mensagem de Jeremias, não se rebele, não se rebele. Só que as consequências dessas mensagens de Jeremias fazem com que ele sofra bastante, a ponto de, por exemplo, ele ser jogado numa cisterna, como a gente vê no capítulo 38 de Jeremias. E o curioso aqui, na minha opinião, é que quem luta a favor de Jeremias é uma pessoa que não é do povo de Israel. Não tem relação com o povo de Israel. O texto fala, o etíope Ebed-Meleque. Esse é o que luta pela vida de Jeremias. E isso quebra muito com uma noção falsa que nós temos de donos da verdade. Tem um texto que eu gosto bastante do cerco que a Síria fez em Israel. Síria, não a Síria. Está lá em 2 Reis. Esse cerco, aquela história dos 4 leprosos. O cerco é feito e a cidade está numa pretensa segurança, só que passando fome lá dentro. A cidade passa fome. E os leprosos lá fora, que não tinham nada a perder, pensam o quê? Vamos no exército dos sírios e se a gente pode conseguir comida. A gente vai morrer de qualquer jeito. Se a gente for lá, a gente pode pelo menos... O não nós já temos. Vamos pelo menos conseguir comida. E eles vão lá e o que acontece? O exército tinha fugido porque Deus fez com que o exército fugisse. Essa é a realidade. E quem que volta e traz as boas notícias para a cidade na pretensa segurança dos seus muros? Os leprosos. Os leprosos. Eles trazem as boas novas. Bom demais, gente. Tem que chamar o intervalo. O Lucas aqui vai continuar falando depois do intervalo. Só quero dizer para você, Zedequias tinha o nome de Justiça de Yahweh. Isso é forte. Quero conversar um pouquinho mais sobre um dos piores reis, que foi o finalíssimo antes da Babilônia, que tinha um nome tão bonito, e olha o que aconteceu. Já já a gente volta, que a discussão está ficando boa. Valeu. Você nasce e seus pais lhe põem um nome sagrado. Justiça de Javé, justiça de Yahweh, justiça de
do Deus mais poderoso que existe, Lucas. E esse nome, Justiça de Yahvé, é o nome de Zedequias, que tinha tudo para ser um tremendo rei. Mas conta para a gente esses últimos momentos, últimos segundos da história de Israel, com um rei que não presta, um povo que não presta e um cerco que leva ao desespero o povo de Deus. Realmente, por meio de Zedequias, a justiça vem, a justiça de Deus. E por meio da Babilônia, né? Ele é o rei do momento, quando Babilônia de fato destrói, é a queda de Jerusalém, né? É interessante essa sequência, só até puxando um pouco o gancho de como a gente terminou o bloco anterior, né? Do livro de 2 Reis 7, o capítulo, os leprosos trazendo as boas novas. Aqui, além desse Ebed-Meleque, quando a gente vai para o capítulo 39, quando Nabucodonosor de fato começa o processo de invasão e cerco, que dura mais ou menos 2 anos, 588 a 586, tem um tal de Nebuzaradã, que também não tem relação direta com o povo de Israel, e ele profere palavras que seriam proferidas pelo povo de Israel. Olha aqui, por exemplo, no capítulo 40, versículos 2, 3 e 4. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra esse lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Tudo isto vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas, se não te apraz vir comigo, para a Babilônia deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. De novo, uma pessoa não relacionada ao povo de Israel, a favor e protegendo o profeta Jeremias. Por quê? O povo havia se distanciado. E eu até esqueci de comentar sobre o capítulo 8 de Ezequiel. Lá fala assim, né? Que eles entram, Ezequiel naquela visão vê o povo praticando idolatrias e aparece uma expressão ali, semel, a imagem, mas é uma imagem de ciúmes. Você fala assim, por que tem a ver essa imagem de ciúmes? Quando a gente vai, por exemplo, para Êxodo 20, os 10 mandamentos, a gente vai para Deuteronômio, a imagem do Deus de Israel é de um Deus, e a tradução literal seria um Deus ciumento. Ciumento. E essa é a realidade da aliança paralela à relação matrimonial. O povo de Israel é a menina dos meus olhos. Por isso eu sou ciumento. Eles não podem se envolver com outros deuses. Não podem, eles são meus. Não adianta vocês cavarem cisternas rotas, busquem o manancial de água viva. É muita coisa, gente. Agora vamos colocar o jovem no coração desse momento dramático do cerco de Jerusalém. Como é que vocês explicariam esse momento especial quando começa a chegar? O que seria, de maneira física, bélica, o cerco? E o que aconteceu dentro do povo de Israel nesses momentos quase aterrorizantes, para Deus dizer, olha, não falei, agora vocês não estão nem se submetendo à Babilônia, se rebelando, vai ficar pior ainda o desespero de vocês passando fome lá dentro. Zedequias, na realidade, a gente vê que não é que ele não acredita no profeta, tanto que ele vai e consulta o profeta 3 vezes. E o profeta fala para ele, olha, se renda ao rei da Babilônia, e você vai viver, seus filhos vão viver, e o povo vai viver bem aqui. Só que ele faz exatamente o contrário. Então, eu vejo muito das pessoas, muito de mim, né? A gente ora a Deus, e se Deus não dá a resposta que você quer, você acha que Ele nem te respondeu a oração. Não é? Muitas vezes Deus nos responde, mas a gente não reconhece, porque nós não nos atentamos à vontade de Deus. E a gente vê muito isso, o que eu chamo do começo do fim. Se a gente vê quando começou essa queda de Jerusalém, foi lá atrás com o bom rei Ezequias. Né? Ezequias orou a Deus pedindo para não morrer, porque ele estava doente. E Deus ouviu a oração dele. Chegaram os emissários de Babilônia, porque eles viram que aconteceu um sinal no tempo, o relógio regrediu, e o que ele faz? Ele abre os seus tesouros, em vez de contar do milagre que Deus, né, havia feito com ele, ele abre os seus tesouros e mostra tudo o que ele tinha, suas armas e tudo mais. E nisso, quando eles vão embora, o profeta Isaías chega para ele e fala, o que eles viram aqui? O que você falou para eles?
olha, eu mostrei tudo o que eu tinha. Então vai acontecer o seguinte, Zedequias. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma. Isso disse o Senhor. Dos teus próprios filhos serão levados e feitos como eunucos. Isso é uma lição tão poderosa para a gente, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma educação evangélica, que ouve sobre Deus, que ouve falar sobre essas profecias, que ouve falar sobre Cristo, sobre cruz. E parece que essa mensagem, que é tão poderosa, fica tão dormente, né? E nós, a gente ouve, entra por um lado, sai pelo outro, e fica um estado de dormência tão grande. E foi justamente o que aconteceu com Israel. Ezequias, ele consulta a Deus. Senhor, eu vou ser curado? Verdade. O que Isaías fala para ele? Você vai morrer. Não, Senhor, eu não quero morrer. Deus se apieda dele e ele não morre. Antes ele tivesse morrido, né? Uhum. Que ele teria Agora, dado um testemunho. é forte a tonalidade bíblica do final de Zedequias, quando ele vê os próprios filhos serem mortos diante dos olhos dele, Lídia. Foi muito dramática essa captura de Jerusalém, né? Eu lendo isso, eu fiquei imaginando, né? A gente não é pai, né? E a gente não tem a noção de como seria ver um filho sendo morto, né, na sua frente por causa de uma coisa que você fez, né? Mas o que eu achei assim interessante é que parece que Zedequias estava querendo jogar nos dois times, porque ele pede para Jeremias orar ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele arruma um plano B. E ele pensa assim, vou fazer uma aliança com o Egito para poder, né, resolver aqui do meu jeito. Então, muitas vezes, a gente faz essas pequenas concessões, né? Eu oro a Deus pedindo por alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, eu já arrumo um plano B para deixar no jeito e já vou trabalhando nele, porque se Deus não fizer aquilo que eu pedi, eu dou um jeito de conseguir de outra forma. E, para mim, isso foi muito, assim, tocante nessa história de Zedequias, porque, às vezes, a gente faz isso. O tempo todo a gente faz isso, como povo de Deus hoje, né? A gente pensa assim, não, eu vou orar a Deus, Deus vai resolver esse meu problema, mas ao mesmo tempo eu já estou trabalhando numa hipótese aqui, que caso Deus não responda do jeito que eu quero, eu vou resolver e vou fazer alguma coisa. Lucas, agora uma curiosidade. Jeremias, que estamos estudando já há 2 meses aqui juntos, tanto, né? A gente está aqui curtindo e se deliciando em ver como pode um profeta e um livro ser tão profundo, apesar de ser tão negativa a experiência, mas estamos crescendo tanto. Jeremias falou tanto da Babilônia, apontou tanto a Babilônia, falou do cerco da Babilônia, conviveu com Jerusalém, avisou os reis e especialmente Zedequias. Chega na hora do cerco da Babilônia, Jeremias fica. E nosso manual diz que ele não foi com eles. Ele tinha essa permissão, então ficou um restante do povo, não foi todo o povo mandado para a Babilônia quando Jerusalém foi tomada? Sim, não foi todo o povo mandado, né? Tinha o direito de escolha de não ir? Um restante. Quando a gente vê os períodos de invasão, né, que começam, lembro, em 605, quando vai a elite do povo com Nabucodonosor, que o pai dele havia morrido, ele tem que voltar às pressas, então eles levam a elite e algumas coisas só. Então, todo esse processo até 586, que é o ápice, então, levas de pessoas foram para a Babilônia. E mesmo assim, pessoas ainda continuaram lá na terra de Israel. Continuaram lá. Outros tentaram, como a gente vê a ironia do livro de Jeremias, ir para o Egito. A aliança do Egito. Mas um restante, e segundo a Bíblia, um restante bem... diríamos, a pior classe da sociedade, continua lá na terra de Israel, continua onde eles estavam. Jeremias quis ficar com eles, não quis para a Babilônia. Isso é uma coisa curiosa, até a Bíblia, na minha opinião, não tem uma explicação. Eu não consegui ver pelo menos isso. Porque Jeremias, ele tem a opção, quando Nebuzaradã apresenta, a opção de ir para a Babilônia ou continuar. E parece que ele, não sei, o texto fala que ele pensou, só que daí demorou e daí teve que ficar lá. Então, é estranho e ao mesmo tempo curioso. Por quê? Porque ele não vai para a Babilônia, ele fica lá. Só que ele mesmo tem uma profecia no capítulo 29, que a gente pode ver depois, né, no bloco seguinte,
a realidade da promessa dessa volta. A gente já viu o capítulo 19, mas a invocação, tal. Preciso chamar o intervalo. Passou rápido. Destruição de Jerusalém. O Não Falei de Deus, mas ainda no último bloco tem música. Eu quero ainda portar com vocês esse assunto dos 70 anos, que é um número especial, um número que aparece em vários momentos da Bíblia, mas os 70 anos ali de Jerusalém. Vale a pena, jovem, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia de um jeito diferente. Curta com a gente. Código Aberto é esse momento para você sentir a brisa do céu. Já já a gente volta. Bom demais estar com você e de volta para o terceiro e último bloco desse programa que passa rápido, Código Aberto, nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus. E agora embalados na boa música, Bruno e Samuel. Bruno, lá também com quem você conhece, você é casado ou não? Sou casado. Então, em casa também acontece tal do não falei, não disse? Algumas vezes, viu? E aí, ouvindo Com essa nossa alguma discussão, frequência, viu? quando é Deus que fala não falei, vale a pena Ah, escutar sim. antes disso, né? O peso é maior, né? Com certeza. Tá bom, vocês vão cantar o quê e por quê aí? A música é um servo. Justamente servo. uma resposta Tá. do ser humano ao convite de Deus, né? A voz de Deus, para ouvirmos e continuarmos no caminho do Senhor. Bacana, então, louvem a Deus. Estou aqui, responde teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, responde teu chamado para servir. Usa-me, Senhor, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer, para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso
como um vaso em tuas mãos. Amém. Deus abençoe vocês aí com louvor especial, tá bom? Pastor Lucas, temos uns minutinhos finais para a gente ainda abordar o finalzinho desse nosso programa de hoje, os 70 anos. Como é que foi isso? Bem, aqui no capítulo 29, no versículo 10, diz assim: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Essa é a promessa do livro de Jeremias. Uma promessa de retorno. Como a gente começou com Ezequiel e a gente está tratando do livro de Jeremias, acho bem propício a gente também lembrar de um outro profeta desse período, Daniel. Daniel ele tem uma visão no capítulo 8, e essa visão fala que o santuário seria purificado e tem um período. Quanto? 2.300 tardes e manhãs. Agora você imagina, Daniel está no exílio, provavelmente já no ano 68 desses 70, e ele recebe uma visão de 2.300 tardes e manhãs. O que acontece com ele? Fica desesperado. Capítulo 9 começa assim. No primeiro ano de Dario, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ele vê e lembra. Poxa, são 70 anos. Mas ele não entende aquela visão das 2.300 tardes e manhãs. Como assim? 70 anos ou 2.300? E o que ele faz? Em seguida, orei ao Senhor. Versículo 4. O que o povo tinha que fazer no capítulo 29 para que retornassem depois de 70 anos? Versículo 12 do capítulo 29. Então me invocareis, passareis a orar por mim e eu vos ouvirei. O Deus que ouve, o Deus que vê. Daniel está cumprindo aquilo para que os 70 anos sejam de fato 70 anos. E não 2.300 tardes e manhãs. E como ele é depois, por meio de um anjo, ele é explicado para Daniel. É interessante, segundo alguns, essa oração do capítulo 9 provavelmente foi o que nós vemos ali no capítulo 6 de Daniel. O que acontece no capítulo 6 de Daniel? Se você volta a sua Bíblia para o capítulo 6, sai um decreto que Daniel não poderia fazer o quê? Ou o povo todo? Orar. Justamente no fim do período dos 70 anos que eles tinham que fazer o quê? Orar. E o que Daniel faz? Ora. Ora. Provavelmente aquela oração. Pedindo para que Deus lembrasse de Jerusalém, lembrasse da cidade, lembrasse do povo e cumprisse a promessa dos 70 anos. Até uma relação com o período, o ano sabático que a terra deveria ter. E é interessante ainda mais o motivo aparente dessa preocupação forte de Daniel. Se você me permite, no capítulo 30 de Jeremias, tem uma promessa que aconteceria no final do exílio. Diz assim, no capítulo 30, versículo 21. Depois, o seu príncipe procederá do meio deles, e do meio deles sairá o que há de reinar. E esse trecho. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? É uma promessa de um príncipe que ele iria se aproximar, e o texto é redundante, Deus fala, ele se aproximaria de mim, logo em seguida, porque quem de si mesmo poderia se aproximar de mim? Duas palavras diferentes no hebraico para se aproximar. Uma delas, a primeira, vem da raiz do verbo karav. Quando a gente começa o livro de Levítico, karav está ligado com korban, a oferta sacrificial que era dada no templo. Então, aqui, o texto poderia ser traduzido da seguinte forma, com as devidas liberdades do hebraico. Eu o sacrificarei e se poderá achegar-se a mim. Pois quem de si mesmo poderá achegar a mim? Deus já dizendo, uma figura de um príncipe que vem depois desse período, não sei quando depois do período, mas depois desse período,
que ele o sacrificaria e por meio desse sacrifício se poderia o quê? Se achegar a ele. Essa é a preocupação grandiosa de Daniel. Não é só o retorno do exílio, mas a promessa do Messias. Se durar 2.300 tardes de manhã, quando que isso vai demorar? Quanto tempo ainda vai vir o Messias para Israel? Mas, cumprindo os 70 anos, eu sei que é mais perto, não do que 2.300 tardes de manhã. Essa é a preocupação maior dele. Fantástico. Gente, tomamos um tempinho, mas vale a pena, jovem, você se aprofundar na Bíblia desse jeito. Deixo aí um minutinho para cada um. Tudo isso. Agora vamos ser práticos, atuais. Como é que tudo isso que a gente viu da queda de Jerusalém, Nilzinha, impacta a sua vida? O exílio é um período de espera, não é só um período de aprendizado. E eu queria deixar um texto de Oséias que diz o seguinte: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, da mesma forma que no exílio estavam esperando a libertação, hoje nós vivemos num exílio. Nós vivemos exilados da nossa pátria, a pátria celestial. E nós também estamos aguardando o quê? O renovo, o Messias, né? Como o Lucas mencionou. E essa espera, a gente sempre pensa assim, esperar, sentar e ficar, né, estático. Essa espera não é estática. Enquanto nós esperamos, nós temos uma missão de falar para as pessoas sobre o Messias. O período onde Israel mais testemunhou do Deus vivo foi o período do exílio. Gostei. Foi o período que eles viveram exilados. O que diz o capítulo 29? O que o povo tinha que fazer no exílio da Babilônia? Construir, plantar, buscar paz. Então não era para se desanimar, o exílio não era uma coisa destruidora, era para você se reciclar, talvez refletir, se reconstruir. Gente, vamos lá, um pouquinho de tempo, mas tudo isso para você, Lígia, o que você leva de lição prática? Interessante a colocação da Nilzinha, era exatamente o que eu estava pensando, é que a nossa espera ela é dinâmica, ela envolve a nossa atividade durante esse período. Então, se Deus pede para a gente esperar por alguma coisa, vale a pena esperar pela bênção, mas também não é lá, vou ficar na minha casa, né, igual você falou, sem fazer nada. Tem um texto para encerrar a lição aqui no nosso guia de estudos, que eu gostei muito, que é do livro Mensagens Escolhidas, da escritora Ellen White, que diz assim: a mudança que necessitamos é uma transformação do coração, e ela só pode ser obtida pela busca individual de Deus a fim de receber a sua bênção, suplicando o seu poder, orando fervorosamente para que a sua graça venha sobre nós e o nosso caráter seja transformado. Ou seja, enquanto a gente espera, a gente também está sendo transformado pelo Espírito Santo através do nosso relacionamento individual com Deus. Apesar de tudo, de toda essa calamidade, apesar de toda essa briga do Senhor com o povo, de querer resgatar, e que o povo, sem ouvir, Deus não desiste do povo. O povo da aliança é o povo que Deus está lá sempre buscando ele. Essa frase é muito forte. Deus não desiste do povo em momento algum. Veja só, a gente pensa no exílio como uma dramática conclusão trágica e arrebentadora de tudo que foi feito. Não. Incrível, gente, como ainda é o Deus da misericórdia. Apesar do exílio, a despeito de tudo, entretanto de todas as coisas que aconteceu, ainda o exílio é um momento de espera do Messias que vem. Então é um Deus de misericórdia. Isso é bonito deixar como mensagem final. Sim, e Jeremias 29:13, né, Deus fala: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus pede isso, né? Se você me procura do coração, você vai me achar, independente do que você fez no passado, você sempre vai me achar se você me procurar de coração, com um coração sincero. Bem, eu pergunto para você, jovem, qual é o exílio que talvez você esteja passando para você entender e se encontrar com Deus? A gente não pode realmente tornar esse exílio profetizado, tão avisado, tão anunciado pelas profecias e pelos profetas, como algo do descaso de Deus. Eu aprendo com vocês juntos aqui que mesmo no exílio, ele não representa o abandono de Deus,
representa a maneira de Deus escrever a história da eternidade a despeito da humanidade. Aí, jovem, é o finalzinho do programa. Eu queria perguntar para você, o que é que você está passando nesse exato momento que talvez te dê a sensação de exílio babilônico? Quem sabe você escutando tudo isso, fomos profundos aqui. A teologia, a Bíblia, a profecia, ela é profunda, ela é encantadora, ela é desafiadora, mas tudo isso tem que ser agora embalado de maneira prática para entregar para você. Quer saber, jovem? Por mais exilado que você se sinta, Deus não abandonou você. Deus não virou as costas para você. Deus não optou pelo descaso em relação à humanidade. Tanto se fala por aí do tal do deísmo, né? Deus até cria, mas Deus abandona e se larga em outros universos não caídos. Nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós acreditamos que o Deus que cria é o Deus que se importa e continua se importando e se importará até os universos não caídos por todas as eternidades. Isso é muito forte para você entender em paz, que não existe acaso nos planos de Deus para a tua vida. A despeito das nossas decisões erradas, né, pastor? A gente vai vendo que vem um profeta e fala, vem um Zedequias que erra tudo. E é incrível como a Bíblia é o compêndio da nossa instabilidade humana. A Bíblia é a vitrine descarada do que nós somos, inconstantes, incoerentes, pecadores, lascivos, errados, equivocados. Vai ficando cada vez pior, mas mesmo assim, jovem, na destruição de Jerusalém, um dos momentos mais dramáticos e catastróficos da Bíblia, você vê um Deus que ainda tem a palavra de misericórdia, ainda tem a espera do melhor que está vindo, ainda está desenhado nas profecias, ainda está mostrando que as rédeas do tempo estão nas mãos dele, e isso, jovem, me faz descansar tranquilo nos braços desse Deus. E você? Já ultrapassamos o 3º mês juntos. O que é que você leva dessa temporada para você? Confesso que uma das temporadas mais estruturadas e fortes de estudo da Bíblia com densidade, jovem. Para você entender que mesmo nisso, você vê um Deus próximo, um Deus amor, um Deus misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus que abraça, embala e um Deus que mostra o céu logo ali. Mas está bem ali. E é por isso que a gente está aqui vibrando em estudar a Bíblia junto com você. Deus te abençoe. Forte abraço. Aproveite essa semana até o nosso próximo encontro para estudar ainda mais a Bíblia, para curtir ainda mais a sensação de céu quase chegando. E a gente se encontra no próximo programa Código Aberto, com o nosso jeito bem diferente de estudar a Palavra de Deus. Eu te espero lá, hein? Valeu!